Eu sei, é muito tarde, não é hora de chegar. Sei que estava me esperando pra jantar, mas eu tenho um bom motivo sobre o que aconteceu. É que hoje eu conheci um amigo seu. Bom dia, galera! Bom dia a todos! Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Hã? Bom dia a todos. Vamos ver aqui como é que tá essa situação. Ó, a sala lotada. Lotada nada, 18 alunos. Eu quero mais. Eu preciso de mais gente dentro dessa sala. Chama a galera, fala para eles virem participar da nossa aula de língua portuguesa, né? Live do Bonitão aqui. Bora, Moê? Vamos falar hoje sobre os processos de formação de palavras e hoje, em especial, vamos falar a respeito de derivação, tá certo? Vamos falar a respeito de derivação, todos os processos de derivação. Aí amanhã a gente fala de composição e fala dos outros processos. Hibridismo, onomatopeia, abreviação, abreviatura, sigla, esses outros todos. Massa, mas hoje nós vamos falar de derivação, tá? Para ficar bem entendido para todo mundo, para não gerar nenhuma dúvida. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá massa. Bom dia, Nicole, Daniel, Thaís, Melissa, Suelen, João Pedro, Ana Clara, Isabela, Felipe. Felipe tá. O negocinho dele tá fazendo uma ondinha assim, ó. Bruno, Giovana, Gustavo. Eu tô numa fase da minha vida que não sei em que fase eu tô, né? Bom, você eu não sei, mas eu tô numa fase muito boa, né? No videogame, é claro. Bom, vamos lá. Vamos começar então nossa aula. Deixa eu organizar aqui a telinha aqui para poder apresentar, para a gente já dar início. Então, vamos parar de conversa fiada, né? Deixa só ela querer. Pronto, quis. Cartão do Bozo? Como assim, velho? Conversa que é essa aí que eu não tô entendendo? Explica direito. Bom dia, 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 bom dia. O professor comprou quantos iPhone 11 com o cartão do Bozo? Os dados bancários do Bolsonaro vazaram ontem, eu acho, ou ontem. Ah, velho, não fiquei sabendo desse trem, não. Eita danado. Eu entendi agora. Nossa, que loucura, hein, velho? Que louco. Galera deve ter feito a feira, hein? Pegado mais do que os 600. Hum. Mas vai dar um problema ainda, vai dar um, né? 4 da manhã e o Twitter inteiro comprando com o cartão do Bonossauro. Fiquei triste. Cara, são situações que opiniões estão divididas. Eu estava comentando segunda-feira com a minha turma lá de Itaberaí sobre essa situação. A gente estava falando, né, sobre liberdade de expressão e discurso de ódio no tema de redação. E falando a respeito disso, nossa sociedade está dividida, velho. Está dividida num termo ali que é o seguinte: o povo tá cobrando de você que você se posicione. Ou você é a favor do Bolsonaro, aí você é bolsominion, já te colocaram dessa forma, ou você é contra, aí você é comunista, petista, safado, vagabundo. Então a gente tem essas duas situações. E, cara, será que eu não posso escolher não estar em nenhum dos dois lados? Eu tenho que me posicionar, né? Então tem essa situação aí. Eu acho que é delicado de se falar e se posicionar dentro de uma turma como vocês, né? Alunos jovens que ainda estão começando a compreender a respeito de política e, assim, dividir opiniões é muito complicado. Então, eu prefiro me ater ao nosso conteúdo, eu prefiro me ater a essa situação aí. Por quê? Não porque eu não gosto de falar de política, é interessante. E principalmente num país como o nosso, né? Que tem tanto assunto para poder se debater. Só que o grande problema é o seguinte: a gente tem que encontrar pessoas para debater, pessoas que compreendam que existem opiniões diferentes e aceitem que as pessoas podem ter opiniões diferentes, né? E entender a forma de pensar dessas pessoas. Então, acho que é mais ou menos nessa situação, tá? Bom,
Ó, todos os dados pessoais da família dele foram expostos. Tava dormindo também, nem deu para comprar 5 iPhones. Eu só queria uma sala de cinema, PS4 Slim, iPhone 11 e um PC Gamer. Massa, né? Também ontem eu enchi o carrinho. Olha só, velho. Ser contra o Bolsonaro não é esquerdismo, é ter 2 neurônios e a sinapse ativa. Tá vendo aí? Aí já começa a ideia de posicionamento, você entendeu? Eu acho isso aí que é, como que eu vou dizer? Se a gente abre no chat essa situação aí, nós podemos colocar aqui uma reunião do Zoom infinita, que nós não vamos acabar de discutir isso, a galera vai se chatear, né? E esse não é o objetivo da nossa aula. Então vamos dar uma focada nessa situação aí, para ter uma, né? Ó, deu 139 mil contos. Só que do nada minha conta do Amazon foi deletada. E pelo menos ia comprar o jogo online. Bozo vai pagar o cartão chorando. Pior é que além de ter nossa opinião, a gente ainda tem que mostrar para o mundo inteiro. Porque senão as pessoas acreditam que você não tem posicionamento. É verdade. Eu acredito com essa questão aí. Mas é aquela questão que, para quê? Eu tenho que provar o quê para quem? Fala para mim. O que eu tenho que provar para alguém? Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu tenho que provar para mim. Eu tenho que fazer as coisas para mim. A vida é minha. Vivo ela da forma que eu bem entender, que eu achar que é melhor para mim. Por isso que cada um tem a sua, né? Eu acho que é mais ou menos nessa questão aí. Bom, Bolsonaro acordando de manhã com 2 milhões e 400 mil reais no cartão. Só o povo que já perdeu os 2 últimos neurônios nessa quarentena que se doem quando falam. Cara, bora para aula, né? Bora para aula, a galera já falou aí. E a situação? Ninguém pode negar que a gestão não está das mais corretas, das mais perfeitas, né? São várias pérolas aí, já virou meme essa coisa toda, mas é aquela situação. É, de fato, o presidente. E a gente tem que, pelo menos, não é assim, já perdi as esperanças, tudo tal, aquela coisa. Se você entregar os pontos e você pensar que já acabou com tudo, pode ficar pior. Exemplo disso são outros países que a gente vê aí que tem ditadores aí, velho, que o bicho pega. Por exemplo, Venezuela, a galera tava passando fome esses dias, tava fugindo da sua terra, da sua cidade natal, do local onde nasceram, da sua nação, da sua pátria. Por quê? Porque não dava para viver lá. Então, vamos pensar sobre isso depois, né? Reflitam e vamos para nossa aula, beleza? Então, hoje, como eu falei para vocês, a ideia é falar a respeito de quê? Derivação, tá bom? Vamos falar a respeito de derivação, né? Mas eu acho que tá errado esse negócio aqui e eu vou voltar porque tá errado, tá bom? Tá errado. Nossa, que shadowback que eu dei, né? Vamos falar de derivação, mas primeiro eu quero que vocês compreendam todos os processos de formação de palavras que a gente tem, tá certo? Então vamos começar. Olha isso. As palavras da língua portuguesa são formadas por alguns processos que vamos estudar a seguir. Quais são esses processos? Lá no seu livro, certo? No livro 2, na página 38, você vai encontrar, né, o conteúdo de forma bem completa, bem esmiuçada. É claro que aqui a gente faz um resumo, né? E depois vou apontando as exceções que são necessárias aí para vocês, né, no decorrer da aula, beleza? Mas quem quiser acompanhar aí o conteúdo aí, tá lá no livro 2, na página 38. Eu resumi, porque não dá para colocar tudo aqui de uma vez para trabalhar uma aula só. Vamos lá? Primeiro, o primeiro processo é o processo de derivação. Como que funciona o processo de derivação? Eu tenho uma palavra primitiva. Quando a gente estuda substantivos, você sabe que existem substantivos primitivos e substantivos derivados. Qual a diferença? É que os substantivos primitivos dão base para que os derivados sejam criados. Então, o processo de derivação é a construção de substantivos derivados a partir de quem? Dos primitivos. Primitivos são aqueles que já existem na língua. Derivados são aqueles que derivam de uma palavra que já existe na língua. Pegou? É esse o processo, então, que a gente vai trabalhar agora e vai entender como funciona. Mas o Brasil está lentamente se tornando uma ditadura e o que fazem é fugir do problema. Olha, isso aí é o seguinte, vai entrar numa situação de caos em um determinado momento, tá? Vai entrar numa situação de caos em um determinado momento e a gente vai ter que fazer alguma coisa. O brasileiro vai ter que reagir de alguma forma, porque não tem como ficar do jeito que está. A gente vai ter que fazer alguma coisa aí para poder resolver isso aí. Mas vamos pensar agora, primeira coisa, vamos focar agora em cuidar do presente, né, que é o momento de adquirir o conteúdo de vocês, e aí depois a gente
pensa nessa situação de transformação aí, porque a gente está numa situação bem delicada agora, que é essa pandemia, né? É complicado, tá? Então vamos lá. Já está um caos, tanta coisa absurda acontece que as pessoas normalizam, isso acontece ao mesmo tempo. É verdade. E se protestam é fazer baderna. Olha, a rede social está dando muito poder para as minorias, para as pessoas, para o povo que antigamente não tinha, né? A gente tem isso aí. É um veículo muito forte, como por exemplo o Twitter, o que a galera tá postando lá no Twitter está tendo muita força, né? Outra coisa, essas manifestações, antigamente elas eram extremamente violentas. Vocês estudaram história, vocês sabem que elas eram extremamente violentas, porque o povo estava indignado, mas indignado de coração e queria que mudasse. Então era extremamente violenta. O exército ia às ruas para combater as pessoas, por quê? Porque tinha que manter a ordem. E mudava por quê? Porque era dessa forma. Agora, manifestação pacífica é um negócio complicado, né? Só que é aquela coisa, vidas eram perdidas naquele momento, por quê? Por conta de um propósito, né? E aí a gente tem que pensar sobre isso aí. É complicado, né? É complicado, tá bom? O presidente indo em manifestação antidemocrática, pedindo AI-5, não devia ser tolerado. É verdade, isso aí é crime, né? Isso aí é crime, porque é crime contra a democracia. Então, a gente tem situações aí que são extremamente contraditórias, né? O cara foi eleito democraticamente, né? Democraticamente, e tem essa situação aí. Mas é aquela coisa, não vou mais discutir, não adianta vocês colocarem mais nada nesse chat que eu não vou falar disso. Vamos para nossa aula. Bom, então, os processos de derivação, como eu disse, são palavras derivadas que são formadas a partir de primitivas, certo? As primitivas dão condição para que as derivadas sejam formadas a partir de processos. E quais são esses processos? Bom, a gente tem aí, então, olha só, a prefixação, tem a sufixação, tem a prefixação e a sufixação, que eu já tinha introduzido uma ideia delas para vocês na aula passada, né? Temos a parasintética, né? Temos a derivação imprópria, temos a derivação regressiva. Esses são 6 processos de derivação que a nossa, né, língua portuguesa admite para poder formar palavras. A partir de palavras primitivas, eu formo as palavras derivadas utilizando esses 6 processos aqui. E é o que nós vamos estudar hoje, beleza? Depois eu tenho o processo de composição. O processo de composição é onde eu formo, a partir de substantivos simples, eu formo substantivos compostos. O que é? Substantivo simples, um único núcleo. Substantivos compostos, 2 ou mais núcleos. Beleza? Então, nessa composição eu tenho composição por justaposição ou composição por aglutinação. São apenas esses 2 processos. E existem outros processos que não estão encaixados nesses 2 tipos aqui, né? Que são situações que foram surgindo de acordo com que a língua foi evoluindo. Então, a gente denomina como outros processos. Primeiro, hibridismo. Depois, onomatopeia. Logo em seguida, abreviação, abreviatura. E sim, abreviação é diferente de abreviatura. E nós vamos entender o porquê, tá? E temos sigla também, tá bom? Temos palavra centauro e temos neologismos. E, por último, nós temos os estrangeirismos, tá certo? E aí, professor, mas e gírias? Eu vou falar sobre a questão das gírias também para vocês aí, para que vocês possam compreender. Por quê? Porque a gíria não está na formação, mas está no quê? Na variação linguística, tá bom? Lembra que a gente estudou gíria em variação linguística? Então, nós vamos falar lá. E hoje, então, nosso foco é na derivação. Lembrando a vocês que é o livro 2, página 38, esse conteúdo. Fala! Alguém tentou falar aí e não conseguiu. Ou às vezes só trabalhou o áudio aí, né? Beleza, vamos lá. Então vamos passar para o próximo. Ficou claro isso aqui para vocês? Gostaram? Ficou bonitinho? Gostam mais do slide ou do livro? Fala aí para mim no chat, participa aí no chat. Slide ou livro, o que é melhor? Muito brabo. Slide. Vou falar, viu? Na internet tudo é permitido, né? Não tem nem como corrigir essa galera. Muito bom. O slide. Só que é o seguinte, galera. No slide eu tenho que resumir muita coisa. Então, aqui, ó, maior parte das coisas vão ser faladas.
massa que a aula está sendo gravada, vai ser colocada para vocês na plataforma. Mas o slide ele não é tão completo como o livro. E, como eu disse para vocês, eu vou mesclar o livro com o slide. Quando for necessário o slide para poder ficar mais didático, eu vou trazer para vocês. Igual vocês vão ver na próxima tela, os slides que vão aparecendo ali, né, vão ser mais didáticos para que vocês compreendam, né? O visual pega mais do que o verbal, tá bom? Ó, o Bruno já quer aula presencial. Eu também acho que a aula presencial tem até aquelas piadinhas, né, tal, são show de bola. Eu tô sempre, né, inovando para vocês com umas piadas que inclusive acontecem ali quase que na hora, né? É bem mais interessante. Por quê? Porque tem a participação da galera, aquele tete-a-tete, nada toma aquele tete-a-tete. Eu tô com saudade de todos vocês. Por incrível que pareça, né? A da caminhonete, né? Uma palavra pode mudar tudo na sua vida. Bora lá então? Seguindo. Próxima situação, então, agora sim, derivação, tá certo? E aí, olha só. Primeira situação de derivação que eu falei para vocês, então, é a prefixação. Que diabo é isso? Prefixação. Formação de novas palavras que são derivadas de palavras primitivas, pelo acréscimo de um prefixo. Prefixo é o que vem antes ou vem depois? Hã? Fala para mim. Antes ou depois? Muito ruim. Ah, Nereu, muito ruim. Você nem é crítico de piada? Prefixo vem antes. Muito bom. Bom, galera, então dá uma olhada nisso aqui, ó. Vou clicar. E eu tenho a palavra, eu gosto dessa palavra porque ela é muito fácil de trabalhar com ela, né? Para poder trabalhar os processos aí. Então eu tenho feliz. Feliz é o quê? É um adjetivo. Sim ou não? E feliz, olha só, vai funcionar para mim como o quê? Como o radical, então, da formação. É a palavra primitiva. O que eu tenho aqui? O que eu acrescentei agora? Eu acrescentei um prefixo. Tá certo? Então, isso aqui é chamado de derivação prefixal. Olha só, onde eu pego uma palavra que tem o radical e vou acrescentar nela prefixos, que são o quê? São combinações de letras aqui que vão vir antes dessa palavra, né? Vão ser unidas ao início da palavra aí, antes da palavra, para formar uma nova palavra. Eu tinha feliz, que era o quê? A afirmação de alegria, certo? E agora eu tenho o quê? Infeliz, que é a negação, é o antônimo. Você viu então que o in é prefixo formador de antônimo? Então ele é prefixo formador de antônimo, tá certo? Beleza? Então vamos lá. Nesse caso aí, né? Sufixação. Se o prefixo vem antes, o sufixo vem depois da palavra que contém o radical, beleza? Então vamos dar uma olhada. De novo, feliz, que é o radical. E aí depois eu coloquei o quê? Mente, certo? O sufixo mente, na língua portuguesa, ou quando for sufixo, atrelado a uma outra palavra, ele vai formar advérbio, tá certo? De modo, tá bom? Felizmente aí, então, olha aí o sufixo, beleza? O que eu tenho aqui, então? Eu tenho uma derivação sufixal. E aqui, eu tenho o quê? Veio antes, eu tenho prefixal. Veio depois, sufixal. Ficou claro para vocês isso? O ano passado, para o primeiro ano do ano passado, eu dei uma prova sobre isso aqui e pedi para eles um exemplo de derivação parasintética, de derivação prefixal e um exemplo de derivação prefixal e sufixal. Sabe o que eles fizeram? Colocaram a parasintética, colocaram a prefixal, aí depois colocaram uma prefixal e uma sufixal. Duas palavras para o exemplo de prefixal e sufixal que eu pedi. E, na verdade, dá uma olhada nisso aqui, ó. A derivação prefixal e sufixal é um terceiro tipo de derivação, tá? Se na prefixal eu coloco um prefixo, vem antes, na sufixal eu coloco um sufixo que vem depois, na prefixal e sufixal eu coloco um prefixo e um sufixo. Então tem um pedacinho antes e um pedacinho depois, e o radical tá no meio, tá bom? Olha lá, a Giovana rindo. Vai rindo, Giovana. Vai rindo pra você ver. Na hora que chegar a sua vez de fazer a prova. Exatamente, Giovana. Então, infelizmente, esse pessoal errou na prova, né? Então eu tenho feliz, que é o meu radical. Vou colocar um sufixo aqui, certo? Então ficou o quê? A palavra felizmente, tá certo? E se eu colocar um prefixo, fica infelizmente. Aí você percebe o seguinte, presta atenção. Na derivação prefixal e sufixal, se eu tirar o sufixo, aliás, isso aqui, ó, se eu tirar o prefixo, eu tenho o quê? Uma derivação sufixal. Sim ou não? E se eu tirar esse sufixo e colocar um prefixo,
eu tenho a derivação prefixal. Então, quer dizer, a palavra que aceita a derivação prefixal e sufixal, certo? Prefixação e sufixação, ela pode aceitar somente o prefixo ou somente o sufixo. Então, eu tenho infeliz, felizmente, né? Aliás, primeiro eu tenho feliz, que é a palavra primitiva. Aí eu tenho infeliz, que é prefixal. Eu tenho felizmente, que é sufixal. E eu tenho infelizmente, que é prefixal e sufixal. Pegou? Ela recebe todos os três processos aqui, ó. O prefixal e sufixal, sufixal e prefixal. Tranquilo? Agora dá uma olhada nesse quarto caso aqui. São as parasintéticas. Olha isso. Quando eu falo a respeito de parasintética, você vai olhar que eu mudei a palavra. Por quê? Porque normalmente uma mesma palavra ela não serve para poder fazer prefixal e sufixal e parasintética. Vamos dar uma olhada nisso aí? Olha só, tarde, certo? Vamos colocar, olha isso, tarde é radical, é a palavra que contém um radical, é a palavra primitiva. Vamos colocar um sufixo. Você já ouviu falar dessa palavra, tardecer? Não existe. Não existe, né? E alguém já ouviu falar de entardecer? Nossa, já está entardecendo, né? Entardecer, sim. Agora, só tardecer, ou então, aqui, ó, eu poderia também olhar só essa parte aqui, ó, entarde, tá vendo? Não existe entarde. Então, quero que vocês entendam isso. A parasintética, ela recebe um prefixo e um sufixo da mesma maneira que a prefixal e sufixal, porém, olha só, os dois afixos, que o prefixo e o sufixo eu dou um nome geral para eles de afixos, né? Os dois afixos, tanto o sufixo como o prefixo, são necessários, essenciais para formar a nova palavra. Se eu tirar o prefixo, não tem palavra. Se eu tirar o sufixo, não é uma palavra, entendeu? Por isso que eu chamo de parasintética. Ou é a palavra, só o radical, só a palavra lá, né, que é uma primitiva, ou então, para derivar por parassíntese, eu tenho que colocar um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Não há possibilidade, se eu tirar, como aqui no caso aqui, ó, se eu tirar o mente aqui, fica infeliz. Se eu tirar o in, fica felizmente. Não há essa possibilidade. Ela não aceita prefixação e sufixação. Entendeu? Então, a palavra, presta atenção nisso, a palavra que aceita parasintética, ela não é possível se fazer prefixação ou sufixação com ela. Entendeu? Já a que faz prefixação e sufixação, um processo só, ela aceita ou a prefixação ou a sufixação separadas. Ficou claro para todo mundo isso aí? Dá um ok aí. Aliás, dá um ok não, põe hashtag parasintética. Parasintética com 2 S, viu? Quem está entendendo que ficou claro para todo mundo aí, põe hashtag parasintética. Se não entendeu, já fala aí para mim. Fala assim, oh, não entendi não. Eu explico de novo. Conversa comigo. Boa. Muito bom. Então vamos lá, vamos seguindo? Vamos seguindo que está no finalzinho. Provavelmente pode ser que hoje nossa aula acabe um pouco mais cedo. Vou dar um descanso para vocês. Eu não sei quanto tempo tem que a gente está aqui, né? Mas é 11h15 já. Vai acabar uns 5, 6 minutos mais tarde, mais cedo só hoje, tá bom? Vou dar um intervalo um pouquinho maior para vocês, porque o foco hoje era trabalhar com a derivação. E aí na próxima aula a gente fala de composição e dos outros processos. Beleza? Amanhã. Então vamos lá. Então ficou claro para todo mundo aqui, vou passar para a próxima tela. Será que a gente consegue terminar antes? Eu falo demais? Aí sim, hein, cara? É. Mas por que vai acabar mais cedo? Ô, Giovana, vai acabar mais cedo por quê? Porque eu não vou atropelar um outro conteúdo. Por exemplo, se eu entro em composição com os minutinhos que vão faltar depois que eu terminar de explicar aqui a derivação, o que vai acontecer? Vai ficar cortado. E eu estou tentando planejar as aulas para não ficar aquele negócio, eu estou falando com vocês e corta de uma vez, entendeu? Para a gente terminar a nossa aula bonitinha, organizadinha, né? Sem problema, para ficar um negócio gravado lá na plataforma lá bonitinho, e não ficar aquele tempo. Então, pessoal, cortou. Aí, né, fica chato, tá bom? Então vamos tentar organizar essa aula aí para ficar legal lá para vocês assistirem depois. Beleza? Massa?
Então, vamos lá. Ainda em derivação, agora nós vamos para o quinto processo, que é chamada de derivação imprópria, tá certo? O que é a derivação imprópria? A derivação imprópria é quando uma palavra muda de classe gramatical sem alterar a sua forma. Normalmente é uma palavra externa que faz com que ela mude de classe gramatical. A presença de uma palavra antes ou depois dela é que vai fazer com que ela mude de classe gramatical. Então presta atenção nisso, ó. Olha só. Ela não viajará hoje à noite. Como que fica? Olha só esse nãozinho aqui. Tá vendo não? Qual que é a função desse não aqui dentro dessa frase? Alguém sabe me dizer a qual classe gramatical pertence esse não? Põe no chat aí para mim, quero ver. Responde no PV. Responde no PV, pra galera não colar. Repete a pergunta. Qual é a classe gramatical a que pertence a palavrinha não, que está destacada aqui, ó? Ela pertence a qual classe gramatical? Por favor. Muito bom, Duda. É isso mesmo. Perfeito, Aline. Gabriel tá no caminho para poder saber. Primeira coisa para você poder saber uma coisa é admitir que você não sabe, né? Não, Nereu, se você não sabe nem eu, não ia perder essa, hein? Sim, Giovana, tá certo. Ciro, vamos lá, vamos entender. Muito bom. Beleza, galera, então vamos lá? Olha só. Ela não viajará hoje à noite. Se eu falo ela viajará hoje à noite, eu estou afirmando, sim ou não? Estou afirmando. Agora, se eu falo ela não viajará hoje à noite, o que aconteceu? Eu mudei de afirmação para negação. E mudei o quê? A ação. Então, isso aqui é um advérbio que está negando a ação do verbo. Por isso, chama-se advérbio de negação. Ficou claro isso para vocês? Entenderam? Essa galera que falou que não sei agora sabe o que é o não? O sim e o não são advérbios, gente. Toda vez que aparecer o sim e o não, eles são advérbios. Advérbio de negação ou advérbio de afirmação. Beleza? Massa? Entendeu? Agora sim, massa, beleza. Advérbio de negação. Então tá. Então olha só, tá aqui, ó. É um advérbio. Nesse contexto, não é um advérbio. Agora dá uma olhada no outro contexto. A sua resposta foi um não categórico. E esse não agora, ele pertence a qual classe de palavras? Responde para mim. O reservado, não esquece não. Certinho, Giovana? Perfeito, hein, ô Ciro? Perfeito. Vamos lá, galera. Analisa aí e me responde. Eita! Galera tá dormindo, aí. O que foi? O que aconteceu? Ninguém interagindo comigo? Só a Giovana e o Ciro dessa vez? É outra pergunta, Aline. Esse não aqui agora, ele pertence a qual classe gramatical? A qual classe o não pertence? Muito bom. Se você não sabe, coloca aí. Eu não sei, não vou chutar, certo? Vamos lá. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte. Presta atenção. Esse não aqui, olha isso. Ele se tornou um substantivo. Acredita nisso? Ele se tornou um substantivo. Sabe por quê? Ó, o Bruno acertou também. Pronome, zoeiro, não é pronome, não. Bom, ele se tornou um substantivo. Sabe por quê? Ele se tornou um substantivo pelo processo de derivação imprópria. Você viu aqui que esse não para esse não teve nenhuma alteração. A palavra não sofreu alteração, certo? Mas ele mudou de classe gramatical. Por quê? Lembra que eu falei que é uma palavra externa, uma palavra que está próxima? Então dá uma olhada nessa palavra aqui, ó. O que é esse um? Responde para mim aí também no chat. O que é o um? Qual classe que pertence o um? Muito bom, Giovana. Giovana tá antenada. Existe. Sim, Ciro. Não, Gabriel. Não.
Vou explicar por que não, Gabriel. Perfeito, Aline. Muito bom. É isso mesmo. Bom, vamos lá? Vamos lá então, né? A galera tá demorando aí e às vezes nem dá tempo. Nossa aula até acaba. Eu tinha prometido para vocês finalizar um pouquinho mais cedo, mas por essas interações aí, ó, mais alguém comentou no chat. Não, velho. Não é advérbio, não. Uai, ele tá fazendo referência ao não. O não é um substantivo. Como que ele é advérbio? Nem tento. Calma, Nereu. Não é assim também não. Vai tentando aí. Não lembro o nome. Beleza. Olha só, presta atenção. Essa palavra aqui, ó, ela pertence a uma classe de palavras que é restrita, né? Eu tenho o, a, os, as, uma, uns, umas, certo? É o artigo, ok? Então, quer dizer, presta atenção nisso, ó. Ó, esse um é artigo. Qual é a principal característica do artigo? Hã? Qual é a principal característica do artigo, galera? Sabia lá, tá vendo? Bom, a principal característica do artigo não é que ele é indefinido. A principal característica do artigo é que ele é determinante do substantivo. Então, essa regra aqui vai te ajudar para o resto da sua vida. Enquanto você for ler um texto, você for analisar uma frase, tá? E exatamente, ele vem antes do substantivo. E o que acontece? A próxima palavra que tiver depois dele, a qual ele fizer referência, vai se tornar automaticamente substantivo. Não interessa a qual classe ela pertence anteriormente. Ela vira substantivo. Por quê? Porque a característica principal do artigo é que ele é determinante do substantivo. E por isso, se o artigo é determinante do substantivo, qualquer palavra que ele se refira vai se tornar substantivo. Pegou? Ele tem o poder mágico de transformar qualquer palavra em substantivo dentro do contexto. Ficou claro? Ficou claro para vocês? Então percebam que rolou aqui o quê? Uma derivação imprópria. Por quê? Porque o não, comumente, se você analisa ele separado, ele é advérbio de negação. Mas nesse contexto, por causa do que está fazendo referência a ele, certo? Ele vira substantivo. E se você parar para poder olhar também, o categórico também está fazendo referência ao não. E o categórico é adjetivo, e adjetivo é caracterizador do substantivo. Tem como esse não ser um substantivo? Hã? Não tem como. Ele é substantivo. Por quê? Porque ele está cercado de palavras que fazem com que ele seja um substantivo. Então, isso é chamado de derivação imprópria. Beleza? Processo de derivação imprópria. Não há nenhuma alteração na palavra, não acrescento prefixo, sufixo, nada. Né? São as palavras que estão ali no contexto, junto com aquela palavra, que mudam a classe, alteram a classe gramatical original dela. Ficou claro para todo mundo? Se sim, põe hashtag imprópria. Vai! Cuidado para não escrever imprópria, né? Beleza, massa. Olha lá, ó. Inapropriado, né? Sei. Vamos lá, então, continuando, né? A gente tem a outra situação aqui. Sempre tem aquele, né? Você pede para escrever imprópria, ele escreve inapropriado. É aquele que você faz a chamada, em vez de falar presente, ele fala presunto. Ou presidente, né? Eu saco, eu conheço. Último processo de derivação é a regressiva, tá? Bem tranquila, bem fácil, vocês vão entender sim, ó. E é assim mesmo, tá bom? No estalar de dedos, né? E um fato interessante sobre o estalar de dedos, eu não sei se vocês sabiam, mas o barulho não é feito quando um dedo desliza sobre o outro, é quando esse dedo aqui, ó, ele pega aqui, ó, né? Só que a pressão é tão grande, é tão forte, que aí aparece esse som aqui. Olha que louco, velho. Eu sabia, já sabia. Você sabe de tudo. Ah, Ciro. Vamos lá, bora lá. Presta atenção nisso aqui. Palavra. O que eu tenho aí? Gritar. Certo? Gritar. Gritar é a minha palavra primitiva. Olha o tamanho dela. Pegou? O que é o processo de derivação regressiva? É o processo em que a palavra nova é criada pela redução da primitiva. Normalmente, as regressivas, elas são verbos, as primitivas das regressivas são verbos, certo?
e eu torno esse verbo um substantivo, fazendo o quê? Fazendo uma redução. Dá uma olhada aqui, nesse A e nesse R aqui. Olha o que vai acontecer. Diminuiu ou não? Tinha duas letras, virou só uma. Grito vem de gritar, é ou não é? Então, ela é derivada. A palavra grito é derivada do verbo gritar. Pegou? A primitiva é gritar e a derivada é grito. Então, nesse caso, perdeu-se duas letras e acrescentou-se uma. Então, aí, nesse caso, eu tenho um processo de regressão, né? É a chamada derivação regressiva. Pegou a ideia? Hã? Sim ou não? Dá um ok para mim aí para poder finalizar a nossa aula hoje. Só para poder mostrar que todo mundo entendeu, que está tranquilo. Se você não entendeu, põe sua dúvida aí que eu vou responder agora. Eu explico de novo, mostro de novo. Massa? Bom, agora são exatamente 11h27. Eu acho que eu fiz, foi passado o nosso horário, né? Tá faltando aqui 4 minutos segundo o nosso tempo aqui. Eu acho que acaba 11h30, né? Mas beleza. Galera, é o seguinte. Eu não sei se eu tinha falado com vocês, mas vocês que já estão estudando para o Enem, eu estou com um material aqui muito show de bola. E se vocês quiserem, eu tirei o compartilhamento da tela agora, que eu vou compartilhar uma outra tela com vocês. É um material show de bola, mas show de bola mesmo, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui. Se alguém que precisar desse material, me chama no WhatsApp lá, no privado, depois que eu mostro para vocês. Deixa eu tentar compartilhar a tela aqui. Olha aqui para vocês verem esse negócio. Escolas lá no planeta. Acho que eu já tinha até falado numa outra aula para vocês, não sei se eu falei, mas nesse momento que a galera está precisando aí de dar uma estudada, isso aqui ajuda demais. Olha aqui para você ver, ó. Eu recebi nos grupos que eu tô de PDF, é um material que, assim, é PDF, é criação de outra pessoa, mas que o pessoal está compartilhando para poder ajudar a galera nesse momento aí de isolamento social, que tá difícil, tá complicado, né, para poder se estudar. O que que tem aqui? Aqui são cadernos de questões, tá vendo aqui? De todos os Enems anteriores. Eu vou abrir o de português para que vocês possam ver, vou descompartilhar a tela e compartilhar ele para vocês poderem ver. Dá uma olhada aí, ó. Presta atenção nisso. Olha isso aqui. Galera, todos os cadernos que eu tenho ali, não são todas as matérias, mas eu tenho boa parte das matérias. As 23 provas do Enem organizadas por disciplina. Aqui são só questões de língua portuguesa. Todas as questões que caíram desde o Enem, se eu não me engano, de 2009 até 2018. Olha aqui, ó. Provas de 2009 a 2018. São 527 questões com gabarito. Velho, você estudou um conteúdo, você vai lá fazer as questões ali, são questões de uma prova que você vai fazer futuramente, cara. Então, quer dizer, isso aqui vai te ajudar demais a estudar. Então, aquela galera que quiser, você entendeu? É só falar comigo, né? Que eu mando aí esse material para vocês, tá? Então, quer dizer, são 23 provas, né? São as 23 provas que tem aí, e elas são desde as provas de 2009 a 2018. Eu não sei por que tá falando aqui as 23 provas do Enem organizadas, mas tá de 2009 a... deixa eu explicar por quê. É porque tiveram algumas provas que foram anuladas, né? Tiveram segunda aplicação, segunda chamada, entendeu? É por isso que são 23. Dá uma olhada aqui para você ver, ó. Olha aqui, ó. Enem 2009/1, vou até aumentar aqui para vocês poderem ver. Olha lá, ó. 23 edições, tá vendo lá? Então, ó, 2009, prova anulada, prova oficial, prova unidades prisionais. Olha só. Então, eles mandaram aqui todas as questões das provas de 2009, que são 3 cadernos aí. Olha lá. Prova oficial e prova das unidades prisionais, prova oficial, prova das unidades prisionais, tá vendo? Ó, primeira aplicação, segunda aplicação da prova oficial. Então, quer dizer, por isso que são 23 provas, beleza? Então, tá aí, tá na mão. Quem curtiu, quem tiver afim aí desse material aí, como eu disse para vocês, tem muita coisa, né? Dá para poder se estudar bastante aí a respeito disso aí. Quem tiver afim, depois chama no PV que eu mando para vocês. Tamo junto, galera. Valeu! E até a próxima. Amanhã tem mais com o processo de composição e os outros processos de formação de palavras. Beleza? Tamo junto, valeu e